os fariseus vieram a Jesus para tentá-lo. Quem não sabe, esses fariseus aí eram os metidos à besta dos judeus, tá? Eles eram os que tinham fundado a sinagoga, eles se davam o direito de interpretar as leis de Moisés, mas Jesus não dava muita moral para esse povo. É para eles que Jesus disse que vocês esvaziam a bolsa das viúvas com orações intermináveis. Era costume na época, quando o homem morria, que a viúva utilizasse uma boa parte da herança dela, pagando o pessoal da sinagoga para fazer orações, tá? Jesus gostava tanto desse povo aí que Jesus disse que eles eram túmulos caiados, branquinho por fora, cheio de podridão por dentro. Então esse povo aí queria pegar Jesus, tá? Então eles pegaram Jesus para tentá-lo. Perguntaram para Jesus: é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Esse pessoal conhecia a lei de Moisés. Eles queriam pegar Jesus. Se Jesus falasse assim, pô, mas e a caridade? Vai repudiar a mulher? Se Jesus falasse não, vamos ver que Jesus saiu dessa. Não lesse que aquele que criou o homem desde o início, os criou macho e fêmea. Que início é esse? Esse início aí é quando, na evolução do princípio espiritual, que não é espírito ainda, ele passou pelo reino mineral, aprendeu as combinações atômicas todas, passou pelo reino vegetal, aprendeu a circulação da seiva, fotossíntese, tudo aquilo que se aprende no reino vegetal. Animal aprendeu todos os instintos. Quando ele estava para dar um upgrade, ele entrou no reino hominal. O reino hominal, ele tem tudo aquilo que foi aprendido nos outros reinos. A parte instintiva, perfeita. Mas ele é simples e ignorante. Só que por ser simples e ignorante, ele é perfeito. Porque ele não tem vaidade, ele não tem orgulho, ele não tem ambição, ele não tem vingança. Ele é perfeito, criação de Deus. Então, no início, ele não tem tudo isso que nós temos, né? Nós sabemos, se a gente analisar, alguma coisinha nós temos. Então, nessa época era normal que um macho e uma fêmea, naquela idade propícia, se aproximassem e eles ficavam juntos, sim. Então, isso daí é o início que Jesus está falando. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e farão os dois uma só carne. Assim eles não serão dois, e sim uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus uniu. Que homem que vai separar isso daí? Um macho e uma fêmea se atraíram, estão vivendo juntos, estão bem. Nós vamos chegar lá, mas isso daí é ambição, é um monte de coisa aí que vai entrar no meio, porque esse homem primitivo que ele falou lá em cima, ele deixou de ser primitivo. Ele adquiriu orgulho, ambição, vaidades, um monte de coisa que ele não tinha quando ele era primitivo, tá? Então já não é mais o mesmo homem, tá? Por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à mulher um escrito de separação e a despedisse. Então, pela lei de Moisés, bom, Moisés era um cara, muita sapiência, tá? Ele foi criado nos palácios dos egípcios, ele estava no meio dos faraós, dos sacerdotes, ele tinha um conhecimento formidável, tá? E era uma mediunidade formidável. E ele recebeu um comunicado mediúnico dizendo que ele tinha que libertar o povo hebreu da servidão no Egito. Só que o povo hebreu era escravos dos egípcios. Não tinham essa cultura que nós estamos falando dos egípcios tinham, nem que Moisés tinha. Então Moisés, além de um médium formidável, trouxe o pensamento dos espíritos superiores para aquele povo que ele está liderando, ele teve que ser um Moisés legislador também. Esse povo era dividido em 12 tribos, um brigava com o outro, não se entendia de jeito nenhum. Para vocês terem uma ideia, Moisés ficou 40 anos circulando com esse povo no deserto,
Para ir morrendo aqueles mais velhos, mais turrão, nascendo mais novo, que estavam recebendo uma nova educação, e ele ia mudando esse povo aí, tá? Então, muito do que a gente encontra na Bíblia, realmente a lei de Moisés diz que o homem pode dar carta de divórcio, sim. Mas por quê? Porque o homem naquela época lá era complicado, tá? Moisés teve que agir como legislador. Isso não tem nada a ver com lei de Deus, tá? Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Lá no começo, o homem era primitivo. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. O que é esse negócio todo de adultério aí? Nessa época aí, Moisés, se você falasse que a mulher adulterou, ela era condenada a morrer lapidada, pedrada, tá? E o homem? Não, o homem é o homem, pô. Quem tem que morrer empedrado é a mulher, pô. Então por isso que Jesus entrou com essa história aqui, ó. Vocês lembram quando trouxeram uma mulher que foi pega em adultério para Jesus? Também a mesma coisa. A lei diz, o que você faz? Jesus fala, quem não tiver pecado e que atira a primeira pedra, ninguém fala do homem que estava adulterando com ela. Então aqui Jesus fala, tá? Se a mulher foi adúltera e o marido deu divórcio, casou com outra, aquele que casar com aquela mulher que também é adúltero, tá? Então se for apedrejar ela, tem que apedrejar ele também, tá? Mas Jesus não quer que apedreja ninguém, tá? Jesus vem ensinar amor, tolerância, tá? Tá claro aqui? Complicado, né? Imutável que vem de Deus. O que é obra dos homens está sujeito à mudança, segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, é de ordem divina a união dos sexos. Mas para que se opere a substituição dos seres que não morrem, no casamento é de ordem divina a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas a condição que regula essas uniões são tão humanas que não há no mundo dois países onde elas sejam idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país, em dada época, é adultério em outro país, e noutra época, para regular os interesses das famílias. O homem deixou de ser perfeito, por um motivo ou por outro ele quer se separar daquela mulher. Antigamente as leis não favoreciam nada as mulheres, tá? Vocês lembram que na época do Moisés as mulheres eram até apedrejadas, tá? Quem foi sócio do clube aqui deve ter Salomé. Nesse livro Salomé, uma jornalista brasileira está nos países árabes e ela vê uma família apedrejar uma mulher. E ela toma conhecimento. Aquele marido já tinha combinado com o pai daquela mulher que foi apedrejada que ele ia ficar com a irmã mais nova dela. Então eles fizeram o seu acordo, quanto custa, quanto que não vale, apedrejar a mulher para poder o bonitão ficar com... Isso está acontecendo nos dias de hoje, tá, gente? Graças a Deus o Brasil é um dos países que mudou, existe a lei do divórcio, porque a dureza do coração humano é brava, tá? Tá claro? Vocês estão assustados com o que eu estou falando? Mas está acontecendo nos dias de hoje, tá, gente? Interesses da família. Regular os interesses da família. Essa frase tem interesses por trás, tá? A união dos sexos é regido por duas leis divinas. A lei material e a lei moral, a lei de amor. Lei moral e a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma,
para que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não somente um a amá-los, a amar os filhos, cuidar deles e fazê-los progredir. Então essa é a lei de Deus, tá? Deus criou o macho, a fêmea, com atrativos para que um se interessasse pelo outro, não sei se por hormônios ou por o que, as diferenças do sexo, desenvolvesse um amor, tá? E esse amor seria muito importante, então, na educação dos filhos, tá? Um homem e uma mulher dando exemplos, que o Márcio falou aqui, para um filho em formação, é muito melhor do que só um pai ou só uma mãe. Mas, na medida do possível, a gente vai levando. Não tem o casal, fazemos o que podemos, né? A lei de amor é considerada? Pergunta, né? Não. Leva-se em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro. Mas, às vezes, a afeição é rompida. Daí o que temos não é a satisfação do coração, e sim a do orgulho, vaidade, cupidez e dos interesses materiais. Tá? Quando esses interesses vão bem, disse que o casamento é conveniente e que os esposos são muito felizes. Eles estão muito bem, vivem numa casa muito boa, eles têm muito dinheiro. Pra gente esse casamento é formidável, tá? Agora se falta grana, coitada, sofre tanto. Então, de coração, a gente... Se a gente fizer uma análise mesmo, tá aí, como é que eu estou nessa história aí, pô? A gente tem isso, tá? A gente tem esse preconceito, não sei se foi incutido na gente, a gente traz isso de outras vidas, não sei, tá? A gente tem disso, tá? A lei civil e os compromissos contrariados não podem suprir a lei do amor. Se esta não preside a união, separam-se por si mesmos os que à força se uniram. Então, se o casamento foi feito por conveniências outras que não a lei do amor, não vai durar, tá? Depois de uns 5 anos, o casamento entra numa crise, aquilo que era paixão desmancha. Se não tiver o cimento do amor, fica difícil de manter, tá? Os filhos é um cimento forte, tá? Se o pai e a mãe têm amor pelo filho, o amor entre o casal também vai acontecer, formou a célula familiar. É um vínculo, tá? Se a gente não lembra disso, puxa pela memória o laço que você tem com a tua mãe. Isso daí... Você vai morrer, você vai ter outras vidas, mas aquele espírito que foi tua mãe formou um laço contigo que nós vamos falar depois do desencarne, que a vida continua, tá? Só para vocês irem, com qual mãe eu vou encontrar lá, já que eu tive tantas vidas? Será que em todas as vidas a mãe era a mesma? Qual o problema do laço? Então o laço é muito forte e ele vai aumentando, cada vez mais gente incluída nesses laços. Pedimos o seu perdão, mas nesse ponto tivemos um problema técnico no gravador.